2 de julho. Boa noite a todos. Brasília, 2 de julho, quinta-feira, 19 horas. Fala, Gilson. Vamos lá tocar Riacho do Navio, que agora vai pro Ceará. Riacho do Navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco agora vai pro Ceará. Laiá, 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 laiá. Presidente Bolsonaro levou o rio pro Ceará. Ai, se eu fosse um peixe ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro Riacho do Navio. Eu ia direitinho pro Riacho do Navio pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegadas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do sugar e acordar com a moçarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Valeu, Gilson, continua aí. À minha esquerda aqui, a Elisângela, ela é intérprete de Libras. O nosso Rogério Marinho, do MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Estava previsto hoje aqui o Tarcísio, né, da Infraestrutura, mas ele teve que ir no Rio de Janeiro e estará no IME, Instituto Militar de Engenharia, onde falará sobre ferrovias no Brasil. Então, a semana que vem, e com toda certeza, o Tarcísio estará aqui. Mas o Marinho estava previsto semana que vem, apenas fizemos uma inversão aqui. Temos aqui o Jorge Seif, tá? É o nosso secretário da Pesca, vai falar rapidamente algumas coisas sobre pesca. É extremamente importante, né, a pesca no Brasil. O ano passado nós crescemos, acho que por volta de 10%. Começamos sim a estimular a piscicultura no Brasil, a carcinicultura também, isso mesmo, acertei? Perfeito. Criação de camarão. Ele tem um estudo muito amplo, está faltando o melhor entendimento com o Paraguai para que nós possamos criar tilápia naquele mar da usina de Itaipu, entre outras coisas. A retaguarda aqui está o Gilson. Ele não vai falar hoje quase nada, ele está na sanfona. Ele é o nosso presidente da Embratur. Ele tem um plano muito ousado que está sendo posto em prática. Já começou em Pernambuco. E está fundando na costa do Brasil, na direção de hotéis, tá? Pequenas embarcações, carcaça de aeronaves, vagões, entre outros recifes artificiais. Isso aí ajuda no mergulho de esplendor, bem também ajuda com o ecossistema. O cara pode pescar de varinha ali, ou de mergulho mesmo, que sempre vai ter um peixe dando mole por ali. Ajuda o turismo, sim. Algumas estátuas que a gente vai afundar também, recebendo... Vai afundar a estátua também. Ok? Algumas estátuas, escultura marinha. No Rio de Janeiro, por exemplo, não é porque eu tenho uma casa ali por volta de 3.100. Ali tem vários hotéis, tem o Windsor, tem o Sheraton. A gente vai afundar na direção desses hotéis. E qualquer hotel, né, que tem uma água razoavelmente limpa na frente, se quiser que nós venhamos afundar alguma coisa ali para ajudar a aumentar a taxa de ocupação do hotel, só entrar em contato com a Embratur, que a gente vai botar no plano, a Marinha ali abona, né, e a gente afunda esse material lá. E aqui o Pedro Guimarães, que tem muito a falar também sobre alguma coisa da Caixa. Primeira coisa, Pedro, só Caixa, rapidamente. Quando nós assumimos em janeiro do ano passado, tá, o juro do cheque especial está 14% ao mês. Cheque especial, o que você ia falar agora é... Nós acabamos de reduzir de novo, presidente, para 1,8% ao mês. Estava em 2,9%, reduzimos de novo para 1,8%. Poxa, isso a gente esperava que viesse de um banco privado. Aí então a live do presidente Jair Bolsonaro, agora 7h04. Vou fazer propaganda aqui para a nossa Caixa. Pessoal, eu gostaria que você não devesse nada para ninguém, nem tivesse que entrar no cheque especial, mas se você tiver a intenção de entrar, vai para a Caixa, pô. 1,8% ao mês. Nunca vi nada parecido, nós reduzimos para 1,8%, é basicamente a menor taxa até de crédito pessoal, presidente, é muito... Não é baixo não, vamos lá, né? A Selic está em 2,25, então a gente ainda quer reduzir mais, mas a gente consegue ser rentável com essa taxa de juros. Nunca se esperava também a taxa Selic 2,25%. Alguns dizem que vai baixar mais ainda. Isso eu não, como eu não entendo de economia e está dando certo, eu quero continuar não entendendo. Aproveito a oportunidade, Pingo nos está nos transmitindo aqui, 70 mil pessoas assistindo, Jovem Pan 11 mil. Agradecer aqui o Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brown e Fiuza. Fique à vontade, cada um quiser fazer uma pergunta, desde que seja para o Pedro da Caixa.
o Marinho aqui do Desenvolvimento Regional. Embratur. Embratur aqui atrás, aqui, o Embratur, o Gilson, né? E o Jorge Seife de Pesca, fique à vontade aqui. Vamos continuar. Marinho, nós tivemos uma semana passada, na região de Jati, Ceará, inaugurando, né, mais uma parte da transposição do São Francisco. O que você tem a dizer, Marinho? Presidente, nós temos recebido a orientação sua de que não devemos deixar nenhuma obra parada que foi iniciada em administrações anteriores e principalmente nos que tange recursos hídricos tão importantes para dar segurança à população nordestina do semiárido, né? Então a chegada das águas do São Francisco ao Ceará é um motivo de comemoração para todos os brasileiros, né? Isso é um sonho secular. Foi falado pela primeira vez por Dom Pedro II, essa obra foi iniciada há mais de 15 anos. A ideia era terminá-la em apenas 5 anos. Aconteceram uma série de problemas, desde questões de projetos mal feitos, até a questão de má alocação de recursos. Está quase o triplo do valor que foi pensado anteriormente, e nós já investimos na sua administração quase 2 bilhões de reais, chegamos ao Ceará e até o segundo semestre do próximo ano vamos concluir com o Rio Grande do Norte, integrando os 4 estados do Nordeste e trazendo para o semiárido nordestino, eu acho, essa trilha de prosperidade que é a segurança hídrica. A gente termina completamente essa obra até 22? Não, ainda não? Até 21, por exemplo. Até 21? Até 21 a gente deve terminar a obra. Vai ter gente se afogando no Cariri, é isso mesmo? Aí vão ter perímetros irrigados, vão ter adutores, mas a obra do São Francisco a gente conclui no segundo semestre do próximo ano. Nós temos aqui em Pernambuco a questão da fruticultura. Tá? Isso também vai potencializar a fruticultura no sertão nordestino todo, ali na região do Cariri. E o que você tem a dizer sobre o sabor da fruta nordestina? Presidente, essa obra está permitindo que uma série de perímetros irrigados que trazem a agricultura irrigada, que é uma agricultura de alto valor agregado ali para a região do semiárido, sejam estabelecidos, além de água tratada na torneira das pessoas que não têm água tratada. Aliás, a questão do marco do saneamento, né, que também enfrenta esse problema. Pode falar rapidamente do marco de saneamento. Nós estamos aí tratando, por exemplo, de segurança hídrica de 4,5 milhões de pessoas que moram na região metropolitana de Fortaleza, com a chegada das águas ao Jati, a sua integração, o cinturão das águas. Né, nós estamos falando aí da adutora Vertentes Litorâneas na Paraíba, são mais de 400 mil pessoas com segurança hídrica, água na torneira. Estamos de volta também para você que nos acompanha pelo rádio, você que ouve os Pingos nos Is. Estamos acompanhando aqui ao vivo a live do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional. Porque finalmente, desde 2016 se arrastava no Congresso Nacional a discussão desse marco. Nós temos 100 milhões de pessoas sem cobertura de tratamento de esgoto, 35 milhões ainda sem água tratada, e agora o desafio da universalização desses serviços tão importantes vai contar com o apoio da iniciativa privada, porque nós temos agora segurança jurídica, previsibilidade e atração para trazer de 500 a 700 bilhões de reais de investimento, que vão gerar milhões de empregos, vão trazer, sobretudo, saúde e produtividade para a população brasileira. Então, estamos todos de parabéns. Nós não consideramos regiões no Brasil. O Brasil é um só país, e o que nós pudermos fazer para atender a todos, nós faremos, né? A boa notícia aqui, Marinho, vem do agronegócio. Como sempre, o agronegócio realmente está lá na frente, né? Nós tivemos um saldo positivo de 7,4 bilhões, né, para o mês de junho. Em grande parte aí vem do agronegócio, que o pessoal não parou de trabalhar. Enquanto no Brasil aí parece que houve uma competição entre governadores, quem parava mais, né? Exatamente. Quem protegia mais a vida do... O senhor brevemente vai estar em Petrolina, inclusive, anunciando a ampliação de área lá do perímetro irrigado. Já são 120 mil hectares no Vale do São Francisco, mais de 300 mil empregos. O senhor vai anunciar lá a expansão de área naquele perímetro, além de uma série de outros perímetros em outros estados do Brasil. Semana retrasada, nós estivemos liberando recursos para perímetros irrigados também lá na região do norte de Minas, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho, eu diria assim, bastante extenso, integrados com o Ministério da Agricultura, e o resultado está aí. A agropecuária está dando aí um resultado extraordinário para todos nós. Petrolina é muita fruticultura, né? Isso. O filho do senador Bezerra
Fernando Filho. Fernando Filho. Tá? Filho do Fernando Bezerra, prefeito lá de Petrolina lá. Prefeito Miguel. Miguel, Tá. o Fernando é o deputado. E também ali no Piauí, o terra do Monsanto. Parnaíba também recebeu recurso ano passado. Teve aqui o Monsanto falando conosco. Na época você não era o ministro era o Canuto. E foi desliberado parte de recursos para irrigação. Então Parnaíba também vai entrar nesse rol de cidades como Petrolina que exportam fruta para o mundo todo aí. Tá certo? E o senhor liberou agora uma ponte lá para melhorar a situação lá do Parnaíba. Lá o Monsanto, eu tive na pré-campanha conversando com ele, uma pessoa excepcional, foi senador aqui por muito tempo, ocupava a tribuna, às vezes falava mais de 1 hora, mas você ouviu o Monsanto e tinha um bom palavreado, né, e boas ideias. Então Parnaíba está de parabéns aí com o Monsanto. Rapidinho aqui, o Jorge Seif, o que é mapa de bordo digital? O que trem é esse? Presidente, em comemoração aí à Semana do Pescador, né? Dia 29 foi o Dia do Pescador, dia de São Pedro também. Nós fizemos aí o mapa de bordo digital. O que acontecia? A produção de peixe brasileira, através dos barcos, né? Pescadores artesanais, precisava ser manual, né? Em folhas. Obrigado. Precisava ser manualmente em folhas e levado até a superintendência, e muitas vezes esses dados se perdiam. E agora nós estamos resgatando a estatística pesqueira brasileira, que só vai fortalecer a segurança do nosso Brasil em produtividade e também, logicamente, fornecendo mais um serviço digital ao cidadão brasileiro. Não precisa mais se deslocar. Ele pode fazer isso da sua própria casa, da sua empresa, do seu escritório. Carteira de pesca amadora, o que é isso? Capitão, é a segunda versão da... Obrigado. É a segunda versão da carteira de pesca amadora, né, com mais funcionalidades, com débito automático lá pelo site. Então, o pescador amador, o pescador esportivo brasileiro, pode entrar no site do Ministério da Agricultura e tirar sua carteirinha de pesca digitalmente, sem complicação. Ele mesmo imprime, paga o boleto e o pagamento é automático. Desburocratizando, né? Nós estamos em contato com a Marinha também para a gente facilitar a retirada da carteira de motonáutica. O pessoal que gosta de andar de jet ski. Está muito complicada, muitas horas de prática. E tem países que você chega, né? E assina um termo de responsabilidade. Em poucos minutos você aprende a mexer com o jet ski e vai passear. Isso aí, se a gente conseguir fazer próximo, pelo menos, vai ajudar em muito o turismo aqui no Brasil. Eu tenho falado, o Val do Ribeira, minha região ali do interior de São Paulo. Você podia botar isso em Eldorado Paulista, em Ribeira, em Sete Barras, em Registro. Então o cara podia ter lá 10, 15 jet ski para turismo. Você chega lá com a tua família, Pedro, rapidamente, se você não tem habilitação, você assina o termo de responsabilidade e vai passear no Rio Ribeira com a tua família. Vai ajudar o turismo, é dinheiro para a região, é tudo melhor. Agora nós temos que desburocratizar muita coisa. Como ele mesmo aqui disse agora, o Jorge Seif, né? Mapa de bordo digital. Antigamente era uma papelada, tinha que levar para algum lugar. Agora no computador você manda isso aí e facilita a vida dos nossos pescadores. Vou voltar aqui para o Pedro aqui. Pedro, o que você tem a falar sobre habitação, Pedro? Presidente, nós temos 3 notícias muito positivas. A primeira, a Caixa, em junho, fez o melhor mês dos últimos 5 anos. Nós emprestamos 11 bilhões de reais, demonstrando que a economia está voltando, que a Caixa está muito forte, e em vários segmentos nós estamos muito fortes. Além disso, isso é muito bom para a população, nós temos agora o registro eletrônico dos cartórios. 14 estados já têm isso. O que significa isso? Você faz online e reduz de 45 dias para só 5 dias. Então, uma desburocratização, e nesse momento de pandemia é muito bom. E o terceiro ponto, a Caixa está financiando na compra do apartamento os custos de cartório e o imposto de transferência. São 5 bilhões de reais por ano que as pessoas, em especial nesse momento de pandemia, evitam de gastar e fica nos próximos 30 anos. Outro assunto, financiamento para pequenas e microempresas. Nós temos várias linhas, uma delas é o programa... Então, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, seguimos acompanhando ao vivo aqui a live do presidente Jair Bolsonaro, agora são 7h15.
Vamos voltar a acompanhar. Pequenas e microempresas. Isso gerou mais de 110 mil empresas que receberam esse empréstimo. Pessoal, um assunto aqui que eu nunca recebi tantos vídeos no meu telefone. Tá? Vocês viram uma médica, a doutora Raíssa Soares, de Porto Seguro, Bahia, fazendo um apelo para mim, né, para que chegasse a hidroxicloroquina na tua cidade, que não tinha. E nós sabemos que, por testemunhos, né, não só de pacientes, bem como de médicos no Brasil todo, não são todos, né, mas em grande parte, dizem que o tratamento da Covid-19 na fase inicial tem tido sucesso. Então ela fez esse apelo para nós, eu liguei para o nosso ministro da Saúde, o general Pazuello, imediatamente ele assinou, na quarta-feira, acionou todos os meios nossos, e hoje partiu de São Paulo um avião para Salvador. E está previsto amanhã, por volta das 8 da manhã, chegar lá em Porto Seguro 40 mil doses de hidroxicloroquina. Então, obviamente, com toda certeza, a doutora Raíssa Soares vai se fazer presente. Espero que ela não tenha cirurgia para essa hora, né? Que as 2 vezes que conversei com ela estava em cirurgia, para que esse material seja então entregue à Secretaria Municipal de Saúde e, através dos órgãos de saúde de Porto Seguro, esse material seja distribuído para quem precise utilizar. Então, parabéns, doutora Raíssa, e parabéns aqui ao ministro Pazuello da Saúde, que prontamente atendeu a esse pedido aqui. Eu quero terminar aqui. Jorge Seif não. Marinho, no próximo sábado agora nós vamos para Santa Catarina, vamos sobrevoar, que lá tivemos um problema sério nessa semana, né? Ciclone bomba. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar isso aí. Tinha ouvido falar já, não? Não, essa é a terminologia, não? Não, eu também nunca tinha ouvido falar isso aí. Então, afetou muito cidades, em especial Santa Catarina. Você já enviou o nosso secretário de Defesa Civil para lá? Isso. Ontem mesmo, né, por orientação do senhor, nós ligamos para os 3 governadores, nos colocamos à disposição, enviamos o nosso secretário de Defesa Civil, ele com uma equipe para Santa Catarina, que foi o estado mais afetado, mais de 130 municípios. Né, ele vai estar lá ajudando nesse projeto inicial de orientar as prefeituras a preencherem a papelada para requisitarem os recursos, né? E estaremos com o senhor sobrevoando a região no sábado, né? Para ver, temos uma ideia das necessidades que aquele estado terá. Está ali atrás o doutor Regis, né, por curiosidade, é um amigo nosso, é um médico, e vai estar conosco nessa missão em Santa Catarina no sábado pela manhã. A gente está convidando alguns parlamentares da região, não tem como convidar todos, são apenas 2 helicópteros, que cabe o máximo 10 pessoas, né, além da tripulação, equipe de segurança, médicos, etc., o máximo 10 pessoas. Então a gente vai convidar alguns parlamentares, deputados e senadores de Santa Catarina para sobrevoar a região, ter um conhecimento melhor do que foi esse estado. Seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pelo rádio, acompanhando aí os pingos nos is. Seguimos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro. É possível atender aí a reconstrução, né, de parte desses estados. E ajuda humanitária também. E ajuda humanitária também. A última participação do Pedro aqui, auxílio emergencial, Pedro. Sim, o senhor anunciou nessa semana a 4ª e a 5ª parcela do auxílio emergencial. Nós estamos ainda finalizando o calendário, que sairá em breve para o senhor aprovar. E é muito importante, presidente, até esses 600, na verdade, são 65 milhões de pessoas e nós estamos pagando pouco mais de 50 bilhões de reais. Então, na média... Por mês, né? Por mês. Na média, as pessoas estão ganhando R$900, porque os líderes de família têm R$1.200. Então, não é só 600. Na média, os benefícios são de R$900. É uma grande ajuda e a Caixa Econômica Federal, eu posso dizer para o senhor, em várias cidades, em especial no interior do Brasil, norte e nordeste especial, tem uma grande melhora da economia exatamente porque você acaba tendo esse benefício. Eu assinei o decreto essa semana, presente o presidente da Câmara e do Senado, então mais 2 parcelas de R$600, que vão cobrir o mês de julho e agosto. A gente não pode continuar por muito tempo, como disse o Pedro aqui da Caixa Econômica, são 50 bilhões por mês. Não é dinheiro que está sobrando, nós estamos nos endividando com isso daí. Nossa dívida interna é bastante alta
E a gente apela para os seus governadores e prefeitos que, cada vez mais, logicamente com responsabilidade que vocês todos têm, comecem a abrir o comércio e botar a economia para funcionar de fato. Então, mais 2 parcelas, serão 5 parcelas de R$600. Então, por pessoa, no mínimo R$3.000 cada uma vai receber ao longo desse tempo, para ajudar. Então, sabemos que é pouco, mas dá para fazer uma compra ali para necessidades básicas para a sobrevivência no mês. Tem você que é do Nordeste, é uma região mais pobre do Brasil, o Nordeste. O que você tem a dizer do interior, do teu estado, do Rio Grande do Norte? Eu recebi vários depoimentos de que as pessoas estão, inclusive, comprando material de construção, estão fazendo pequenas reformas, né, estão fazendo compras no comércio local, enfim, tem girado bastante a economia. Tem sido extremamente importante essa ajuda. Aqui o Gilson aqui trouxe um ofício para mim da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador. O que é isso aqui, Gilson? Fala bem alto aí. Isso daqui, presidente, isso aqui é uma doação de 20 cavalos Manga Larga Marchador para fazer ecoterapia em crianças. O presidente da associação, Daniel, nos enviou isso daqui para a primeira-dama, Michele. 20 cavalos? 20 cavalos mansos para que as crianças façam ecoterapia. Então está aqui. Nós vamos receber, agradecemos aqui aos criadores de cavalo Manga Larga Marchador, lá de Gameleira, Avenida Amazonas, Gameleira, BH. Agradecemos e esse cavalo, a princípio, deve ir para a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, né? Marinho, uma notícia importante, hein, Marinho? Olha, está falando aqui o Pedro sobre habitação, em breve nós estaremos lançando aí um programa habitacional, inclusive a Caixa é o operador do programa, mas o importante é que a população saiba, presidente, que o seu governo já entregou 500 mil unidades habitacionais desde o princípio do seu governo. São 500 mil famílias atendidas, já mais de 5 bilhões de reais do Orçamento Geral da União. Então o senhor não tem deixado faltar recursos para um programa tão importante como o programa habitacional. Nós temos aí 289 mil unidades habitacionais em carteira. Estamos fazendo retomada de empreendimentos praticamente toda semana. São quase 100 mil unidades paradas com o senhor herdou. Né? Nós vamos retomar todas essas 100 mil unidades. Já retomamos 11 mil, até o final do ano 50 mil unidades. Inclusive o conjunto Tancredo Neves em Santos também começou. Lá. Claro. Como recomeçaram as obras? Estava parado nas administrações anteriores, nós retomamos aqui para orientação do senhor. Estava abandonado. Tem uma deputada lá de Rosana Vale também, que entrou em contato conosco, bem como a Rosana Vale entrou em contato conosco na ponte lá de... Na ponte de São Vicente, ponte dos Barreiros, né? Isso. Nós devemos... Estive lá, inclusive. Lá. Já liberou para carro? Já, né? Já. Liberou onde para carro? Então nós vamos visitar aí a ponte e também o conjunto Tancredo Neves, que é recurso federal. A gente vai convidar os polícias locais, tá? E vamos entregar também quase 2 mil unidades em São Paulo, capital. E nessa viagem nós vamos também no Vado Ribeira. Tem 3 pontes. Ajuda aí. Batatal e Eldorado. Pariquera-Sul. Onde mais? Itaoca também. Vamos visitar já começaram as obras ou está no papel ainda? Não, está no papel ainda não. Está no papel. Está para lançar a pedra fundamental e começar essa construção nessa. Inclusive, olha só, não tem nada meu aqui não, pelo amor de Deus, tá? Eu estava com um jet ski no Rio Ribeira, falei agora há pouco de turismo, né? E encostei o jet ski lá na Barra do Batatal e estava uma balsa atravessando com uma noiva em cima. Entendeu? Eu perguntei, brincadeira, né? Eu me convidar para o casamento, ela convidou, etc. Eu falei, ó, isso foi em 2016, 2017. Ó, se um dia eu for para a República, ia fazer uma ponte aqui, tá? E o prefeito teve a ideia, fez a solicitação para a gente, tá? Pelo orçamento, normalmente. E está sendo essa ponte lá. Você tem quantas obras no MDR, mais ou menos, Marinho? Mais ou menos? Umas 20 mil. Mais ou menos 20 mil obras no Brasil. Em todos os municípios brasileiros. Imagina a dor de cabeça que ele tem para administrar tudo isso aí. Tem que ter uma boa equipe do lado dele. Então essas obras do Vado Ribeira nós veremos. E na volta a gente vai passar numa cidadezinha, como é que é o nome? Alguém lembra da cidade aqui? A gente deve pousar numa cidade... Esqueceu, vai lembrar o nome aqui. Ele vai lembrar o nome aqui. Até que eu liguei, né? Eu estava na presidência. Daí eu vi o nome da cidade, é na metade do caminho de Ribeira e São Paulo. E eu devo parar no meio do caminho. Daí liguei para aquela cidade. Daí atendeu um sargento da Polícia Militar. Você apertou o sargento e falou, tá, pois não. Aqui é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele falou, boa tarde, muito obrigado, ficou o telefone. Daí eu liguei de novo para ele, pô. Ajuda aí, o nome da cidade aí. Poranga não. Não é Poranga não. Liguei novamente, ele atendeu e falou, sargento, eu te ligo no telefone aqui na imagem, né? FaceTime, você vê a minha cara.
Olha, não... acabou a conversa, desligou o telefone, mas tudo bem. Se tiver parado nessa cidade, Encontrar o ninguém sargento. acredita, lógico, para o presidente ligar pro cara, o cara tá dando trote. Por exemplo. O senhor vai dia 10 para Bahia, né? Vai para o Nordeste Dia 10 Bahia, nós vamos visitar também a Transnordestina. também. É outra O obra senhor vai baixar no sul do Piauí. enorme, a Transnordestina, que nós vamos tratar sobre ela semana que vem com o Tarcísio aqui, que ela será concluída também, assim como a ferrovia Norte-Sul, que começa lá no Porto do Maranhão, e está aqui no Maranhão, passa ali por o estado de Tocantins, Goiás, e termina no Porto de Santos. Tapiraí, São Paulo. A gente vai fazer um pouso e não vai avisar o dia não, tá? Vai fazer um pouso aí e bater um papo aí. Com o sargento lá, né? Com o sargento, chamar o sargento para conversar, bater um papo com o sargento aqui e trocar uma ideia com o prefeito, o vereador, com uma autoridade. A ideia é pousar no campo de futebol, se tiver, para não causar grande aglomeração, né? E toda vez que eu posso, que eu vou a algum lugar, junto a algumas pessoas, eu sou massacrado aí por uma rede de televisão, sabe qual que é, porque estava sem máscara, mas tudo bem. Lembrar que hoje, 2 de julho, é Dia Nacional do Bombeiro Militar. Então, parabéns a todos os bombeiros, que todos nós temos o melhor nível de admiração e respeito aos bombeiros militares de todo o Brasil. Né? Tá, vamos passar também em Cajati. Vamos lá, o tiro de guerra está sendo feito, né, com a participação do prefeito local. Vamos lá? PL da fake news. Está lá no Senado, está votando os destaques. Eu quero dizer a todos aqui que o próprio presidente da Câmara falou que o projeto, uma vez aprovado no Senado, ia sofrer alterações na Câmara e cabe a mim sempre, né, a possibilidade de veto. Isso é natural. Eu veto, o parlamento mantém ou derruba o veto, isso é natural. Tá? Mas, logicamente, o pessoal sabe a minha posição, eu sou extremamente favorável à liberdade total da mídia. Até dessas tradicionais que vivem dando pancada em mim o tempo todo, não tem problema. Eu acho que tem que continuar batendo, né? Estão batendo tanto, eu só estou crescendo, continue batendo, sem problema nenhum. Agora não podemos admitir a censura aqui, pelo amor de Deus. E mais ainda, só curiosidade, né? Curiosidade. Temos aqui uma análise, não vai dar para ler tudo isso aqui, são várias páginas, onde Facebook, Google, Twitter e WhatsApp fazem um parecer contrário a esse PL. E digo mais, né? Um parecer técnico, digo mais. Foram 44 senadores que votaram aí favorável ao projeto. O pessoal está apanhando aí muito nas mídias sociais. Eu conversei com um senador que votou favorável. E ele se desculpou, falou que havia se equivocado, que foi um voto eletrônico, né? E votou erradamente. Se porventura tiver um veto, se o projeto chegar bom, a gente sanciona. Agora, se chegar como se apresentou até o momento, a gente não tem como não deixar de vetar. E mais ainda, se passar na Câmara, que eu acho difícil, mas se passar, a gente pode publicar o projeto, né, ainda, porque eu tenho 15 dias para sancionar ou vetar, e daí o pessoal a opinião pública vai dizer qual artigo deve ser vetado e qual não deve ser vetado, porque afinal de contas, quando se fala em liberdade de expressão, se fala em democracia. Muita gente fala democracia da boca para fora, mas aprova projetos que cerceiam a liberdade de imprensa. A gente não pode admitir isso aí. Eu duvido qual cidadão no Brasil é mais criticado na internet do que eu. Com apelidos, um montão de coisa. Se eu me sentir prejudicado, eu posso entrar na justiça, né? Calúnia, difamação, o que mais aí? Injúria. Tá? Agora, jamais querer censurar a mídia para me proteger. Já da minha parte, quando se fala em democracia é uma coisa, quando se exercita é outra. Estou aberto aqui ao prezado aí, Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brau e Fiuza, qualquer pergunta para o pessoal que está na mesa, exceto eu, fique à vontade que a gente bota aqui no som aqui e responde para vocês. Vamos continuar? Hoje foram vários vetos, um projeto de lei também, que falava sobre o uso obrigatório de máscara, inclusive dentro de casa. Eu vetei, né? Ninguém vai entrar na tua casa para te multar. Eu mesmo aqui, poderia ser multado agora porque eu estou sem máscara. Tá certo? Nós também. Não tem, olha só, pessoal, nós temos que respeitar a pandemia, nós lamentamos os mortos, mas deixo bem claro, né? A história de lockdown, de ficar em casa, o objetivo era fazer com que os hospitais se preparassem com leitos, UTIs e respiradores para atender quem chegasse infectado lá e precisasse de atendimento. Eu desconheço,
pode ser que exista, desconheço, qualquer pessoa que tenha perdido a vida por falta aí ou falta de respirador. Então o objetivo não é não deixar que a pessoa se infecte, não é? Porque todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde o pessoal vai contrair o vírus, né? Então o objetivo era evitar que tivéssemos filas e alguém viesse a falecer por falta de atendimento. Isso, pelo que parece, pelo que consta, não aconteceu, tá certo? Agora, o grande problema que tivemos, foi muito criticado lá atrás, foi a destruição de empregos. Eu não sei quantos milhões de pessoas perderam o emprego do Brasil. Nós sabemos que os informais, 38 milhões de pessoas, ou a renda foi a zero, ou foi reduzida drasticamente. A OIT diz que os países da América do Sul, né, esses informais perderam 80% do seu poder aquisitivo. Então, um problema que, da nossa parte, nós tratávamos lá atrás, mas essas medidas de fechar comércio, de impedir gente de ir à praia, entre outras medidas, essas medidas couberam aos governadores e prefeitos, segundo o Supremo Tribunal Federal. A nós apenas, quase que apenas, mandar dinheiro para estados e municípios, e mandamos muito recurso para estados e municípios para compensar a perda de arrecadação do estado, que é o ICMS, grande parte, né? Dos municípios e ISS. Mandou agora mais de 10 bilhões, pessoal. Mais 10 bilhões, acho que é hoje, se não me engano. Em torno de 14 bilhões hoje. 13 bilhões, sei lá. 14 bilhões só Todos hoje os municípios. estão indo para municípios do Brasil. Todos eles. Tá? Pedro, alguma coisa mais, Pedro? Está encerrado você, né? Encerrei. Pedro encerrou aqui. Continua aqui. Cumprimentar aqui a iniciativa do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Eduardo Bermudes, que ofereceu para as empresas aéreas, né, comerciais, os pátios de estacionamento das aéreas do Brasil para que aviões da TAM, da Gol, da Azul fossem para lá e não tivessem que gastar com estacionamento que existe nos aeroportos por aí. A previsão de economia em 6 meses para essa empresa são de 18 milhões de reais. Tá? Isso ajuda essa empresa que já tem dificuldade, que eu acredito que na ordem de quase 90% dos voos, né, foram cancelados no Brasil. Então essa aviação está lá embaixo. Então essa medida aí do nosso comandante da Aeronáutica, que trouxe aí, ofereceu os pátios das bases aéreas nossas para que esses aviões ficassem parados lá a custo zero. Bem-vindo, né, Pedro? Com certeza. Alguns falam, né? Está preocupado com o empresário, mas pessoal, se quebrar a empresa aérea aqui, vai ter piloto demitido, comissário de bordo, as empresas que... E a logística do país, vai quebra pra a logística do lona. Brasil, quebra tudo, tá certo? Outra coisa importante aqui, o Conselho Nacional de Política Energética, ele mexe contigo, em especial o Nordeste. O Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para o posto de combustível. O que acontece hoje em dia? O etanol virou turista. Ele sai de uma usina aqui, anda 300 km, troca de carro, troca de nota, volta para o posto aqui do lado. Ele anda 600 km. E agora, então, faltam mais algumas medidas ainda para que o etanol possa ser vendido diretamente da usina para o posto de combustível. É isso mesmo, né? Tomara que diminua. O teu estado, acho que é um dos grandes, vai, com toda certeza, vai. Ao diminuir o preço do etanol, diminui a gasolina também, porque na gasolina tem etanol misturado. Pernambuco, Alagoas. Pernambuco, Alagoas. Mas a tua terra, Rio Grande do Norte, basicamente o que tem lá? Sal, Sal, frutas. camarão, Camarão, tem muito camarão. Tem petróleo, gás, energia eólica. Carcinocultura. Criação de camarão, hein? O Distrito Federal começa a liberar aulas a partir do final de julho, final desse mês. Hoje entrei em contato com o ministro da Defesa, o João Fernando, para que a gente consulte a Associação de Pais, para ver se o mais rápido possível a gente faça com que os 13 colégios militares do Brasil voltem a ter aula normalmente. Se Deus quiser, a partir do... Já tem, né? Mas a partir do começo de 22, o 14º Colégio Militar, no campo de Santana, em São Paulo, estará funcionando. Será um dos maiores colégios militares do Brasil, do Campo Santana, São Paulo. Gostaria de fazer mais, tá? Mas estamos com problema orçamentário. E eu gostaria de ter pelo menos um colégio militar em cada estado do Brasil. Né? Rio Grande do Norte, Natal tem? Estão fazendo lá, né? Não, Natal tem, colégio militar no Natal. Tem, né? Não, tem não. Tem não? Natal não tem não? Tem Fortaleza, Recife, no Pará tem também, Salvador também tem. Então, Natal tem que fazer. não vão fazer, não, tem que fazer. Tem 2 ministros agora. Natal. Rio Grande do Norte agora tem 2 ministros. É O possível. Marinho e o Fábio Faria. Então são 2 escolas também, né? 2 escolas. Pessoal, hoje eu assinei hoje um parecer da AGU
a Advocacia Geral da União, que esclarece que as escolas militares, no caso, Escola Naval, SPSEX, Escola Preparatória de Cadeias da Aeronáutica, colégios militares, né, são públicas para todos os fins, inclusive para acesso às universidades pelo SISU. Por analogia, se estende também aos colégios da Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar todo o Brasil. Então tinha problema, alguns reitores não aceitavam aí os alunos oriundos dessas escolas para adentrar a universidade via SISU. Então acaba com esse problema. E deixo claro que a grande maioria dos alunos de colégio militar são filhos de civis. Tá? E são pobres também, como outro cidadão qualquer. Então, está universalizando esse direito. Eu acho que acabou aqui. Pergunta, tem pergunta aí, Não, pergunta do pessoal do Zé Maria, certo? Ele mandou para você não? Bota a primeira aqui. MP do futebol, tá? Ontem nós tivemos a primeira partida aí, onde o mando de campo foi do Flamengo, foi... Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Boa Vista. Eu não sei quanto, mas eu acho que foi mais de 10 milhões de reais que o Flamengo arrecadou. Muito mais de 10 milhões. E tinha uma televisão aí que tinha o monopólio e pagava, acho que 500 mil, 600 mil cada jogo. Então o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boa Vista, né, mais de milhões de reais emitindo na internet. Então parabéns ao Flamengo, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que assinou a medida provisória, tá certo? Dando aqui a carta de alforria, né? A liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie qual forma que ele quer vender o seu direito de imagem. E olha só, o que está na medida provisória? 5% do que se arrecada, vamos supor que for 10 milhões de reais. Dá 5%, 500 mil. É distribuído pelos jogadores. Com todo respeito aos jogadores do Boa Vista, né, um time pobre, lá do Rio de Janeiro, a maioria dos times de futebol são pobres no Brasil, dividindo esses 5% dos jogadores é um bom bicho. No nosso tempo, né, mano, tinha bicho, né? Bicho. Agora vai ter o bicho aí do direito de... Eu fui presidente de futebol. Qual é a sua camisa aí? Mostra aí. Eu tô achando que é uma camisa... Olha, rapaz. Mengão? Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa aí, Felipe Melo, mas, pô, hoje eu tô me botando a camisa do Flamengo. Camisa de força aqui, ó. Camisa do Flamengo, pelo jogo de ontem. Uma imagem excepcional a imagem. Parabéns ao Flamengo. Só no YouTube, 11 milhões de visualizações, com todo respeito, foi um time lá da primeira divisão, né, o Boa Vista, mas imagine aí um Flamengo e Palmeiras, um Corinthians. Clássico, né? ABC do ABC, Flamengo e ABC de Natal, tá vendo? Vai estourar, vai explodir. Isso daí faz o quê? Havendo essa concorrência, o time, né, decidindo para quem vai vender o seu direito de imagem. O time que tiver melhor vai vender mais caro, então não existe acomodação. O time, quando o meu time for jogar, como tem bons jogadores, vai vender mais caro aquela imagem. Isso é negócio. Então o time que se acomoda, quando for mandante, vai cair o valor da venda daquela imagem. Então isso é concorrência, isso é livre mercado, isso é maravilhoso. Eu ouso dizer aqui que o futebol do Brasil pode estar tendo uma alavancagem enorme agora por causa disso. Muitas vezes o elemento, com todo respeito, eu acho que o jogador prefere jogar aqui no Brasil, ele sai para a Europa por quê? Por causa do salário, o cara ganha uma fortuna. Muitos vão preferir ficar aqui porque o salário aqui, da maneira como nós fizemos agora, com essa medida provisória, atendendo aí ao interesse da classe esportiva, né? A gente vai fazer que muito jogador fique aqui, ganhe muito mais e vai melhorar e muito o futebol brasileiro. Vai voltar aqui a nos orgulhar com toda a certeza do futebol. Então, parabéns, recebi a semana 8 dirigentes de clube, né? Foi do Flamengo, Internacional, Paraná, Atlético, Ceará, Bahia, Fortaleza, Palmeiras, tá certo? Eu ganhei uma camisa de cada um. Essa aqui, ganhei do Flamengo. Essa é a mais bonita, capitão. Ó, o pessoal diz que eu tenho que usar um dia a camisa do Corinthians, mas o Corinthians tem que entrar nesse time aí, pô. O Corinthians aí é uma das boas torcidas do Brasil, tem que entrar nessa do livre direito de negociar a imagem, pô. Que é a maior torcida do Brasil. Não, né? segunda maior, presidente. Maior é do Mengão. A maior do Mengão, né? Uma das maiores. Eu acho que é a segunda maior do Corinthians, né? É a segunda maior torcida do Brasil. A mais apaixonada é do Náutico. É? Então, um sucesso total a medida provisória de futebol. Traz aqui o Cid. Vamos lá, uma pergunta aí. Augusto Nunes, presidente. Augusto Nunes para quem? Pro ministro. Bota aqui, Cid. Não tem aqui já? Não, ele vai aumentar o som aqui, tá baixo.
Testinho já pega. Tá baixo aí, cara? Vai lá, Augusto Nunes pro Rogério Marinho. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor teve uma participação decisiva na aprovação da reforma da Previdência. Se for possível aprovar alguma outra reforma ainda neste ano, qual seria a prioritária? Tributário? Eu acho que... Aqui? Já tá falando que já tá ali já. Bom, Gustavo, boa noite a você e a todos da Jovem Pan. Existe uma série de reformas importantes, inclusive mudanças de marcos regulatórios, né? A questão de ferrovias, a questão do gás, né? A questão da própria reforma tributária. Sem dúvida, há um grande desafio ainda pela frente, né? O ministro Paulo Guedes está à frente desse processo, nessa mudança da nossa economia. E eu acredito que é mais importante nesse momento, desde que haja essa sinergia com o parlamento, seria a mudança ou a simplificação da nossa legislação tributária. Vamos aguardar aí, ver se dá certo aí. Não sei se é possível esse ano, mas com certeza pode se iniciar agora e ser concluída no primeiro semestre do ano subsequente. Augusto, olha só, um tempo atrás, a gente de vez em quando tem umas ideias, né? Eu sou mergulhador profissional, já tive vários salvamentos por acaso, né? Inclusive em 2016, 2017. Vem cá, moça! Eu estava com esse cara aqui na praia, lá na Barra da Tijuca, sargento do Exército, agora é segundo-tenente, Mozart Pereira, ele é subtenente, primeiro-tenente do Exército Brasileiro, é do Ceará, e estava lá no posto 4, na direção do Hotel Sheraton. E era um fim de ano, eu acho que era Natal, Ano Novo, e sempre acontece comigo essas coisas, né? Eu falei, moça, prepara aquelas duas meninas, duas meio japonesinhas, vão se afogar, se prepara. Nós preparamos, não deu um minuto, elas afundaram. Eu e o moça fomos atrás e tiramos as duas meninas de dentro d'água. Até eu tive dificuldade, porque ela estava com muito óleo, bronzeador. Então essas duas japonesinhas deviam estar paradas no Sheraton, no posto 4 da Barra da Tijuca. Devia ter uns 15 anos, 16, uma pela outra, nós tiramos fora d'água. Então, depois daquilo, eu tinha uma ideia de construir, de fabricar, o que o Corpo Bombeiro já usa, no Rio de Janeiro usa muito, né? É um negócio de neoprene, é um cubo de neoprene, né? Um retângulo, uma figura retangular de neoprene com uma alça de cada lado que serve para você salvar vidas. É uma boia. E eu duvido, pelo preço que eu planejei, eu vou chutar aqui, né? Mais ou menos R$100. Daria para eu fazer isso aí, deputado federal, mas arranjava a minha esposa, alguém, abrir uma empresa e faria isso aí. Mas depois fomos vindo das cargas tributárias. É algo supérfluo. Uma coisa que eu podia vender por R$100, para ter algum lucro eu tinha que vender por 300. Eu desisti. Então esse é o grande problema do Brasil. Você é carga tributária, é burocracia, e você desiste de investir, né, de até se aventurar num negócio. Porque depois que quebra, fica uma dificuldade enorme para você ficar livre das pendências, das dívidas e tanta outra coisa, né? Então é isso que devemos fazer para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil. Outra pergunta aí, Cid? Sim, senhor. Agora do Fiuza. Fala, Fiuza. Para quem que é? Ministro Rogério Marinho, a sua atuação na reforma da Previdência foi fundamental, entre outros motivos, porque o senhor ajudou a explicar a reforma através das redes sociais. Por isso eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre as redes sociais, especificamente sobre esse projeto de lei das fake news, que procura aí, digamos que, instituir uma verificação da verdade na internet. Qual a sua opinião, ministro, sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados? Posso falar daqui? Pode falar. Ô Fiuza, boa noite a você também. Zé Maria, mais alto, boa noite a você também. Obrigado aí pelo questionamento. Eu acho que esse é um momento importante para o país, né? Nós estamos vivendo aí um momento em que as pessoas tentam resolver problemas através de um projeto de lei que impede a manifestação livre de outras pessoas. A exemplo do presidente, claro que guardado as devidas proporções, eu
praticamente fui destroçado por fake news, né? Porque conduzi a reforma trabalhista como deputado na Câmara Federal e quando fui candidato à minha reeleição, né, eu praticamente não tive como me defender no meu estado porque fui acusado de subtrair direitos dos trabalhadores, quando todos os direitos dos trabalhadores estão preservados no artigo 7º, em 34 incisos da Constituição brasileira. E nem por isso eu estou me insurgindo contra a imprensa ou contra a livre manifestação de quem quer que seja. Eu aprendi que, desde cedo, né, que o contraditório ele é extremamente saudável, ele é uma demonstração da vitalidade das instituições como um todo. Então, se eu estou chateado ou resignado, não concordo com determinada opinião, o campo adequado para que eu a contradite vai ser a minha voz, a minha palavra ou, eventualmente, também utilizar o mesmo instrumento que é a própria rede social ou algum outro veículo de imprensa. Ô Fiuza, pela tua idade você vai se lembrar muito bem. O ano era 2002. Nós votamos uma pequena reforma trabalhista. O ministro do Trabalho era o Francisco Dornelles, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu votei favorável. A internet não tinha o que nós temos hoje, não tinha Zap, não tinha muita coisa, mas existia a internet. E eu e muitos parlamentares, nós fomos arrasados na internet, porque eles diziam que nós votamos para acabar com o 13º, fundo de garantia, exatamente, hora extra, licença coisa, gestante. Tá? Nós votamos para acabar. E não tem como acabar aí, está no artigo 7º da Constituição. Nenhuma emenda à Constituição você pode acabar com isso. Então, o que era flexibilizar, por exemplo? Licença gestante, você poderia parcelar. Tá? Entre outras coisas, você poderia parcelar, gozar mais tarde aquele benefício. O 13º, você podia antecipar o 13º de comum acordo com o patrão. Tá? Então, nós fomos massacrados com esse projeto de lei que fazia uma reforma trabalhista, mais a esquerda. E a esquerda panfletava em escolas, usou muitas escolas de ensino fundamental, outdoor, cartazes colados nas ruas. Lá no Rio de Janeiro, o primeiro que apareceu no retrato era eu. Então eu fui um dos sobreviventes de 2002. Depois tivemos com o Fernando Henrique, 2017, né? Não, 2017 já foi Temer. Foi Temer, 2017. Nós votamos uma reforma trabalhista semelhante àquela. Eu votei novamente favorável. Tá? Tive 500 mil votos, foi um recorde de votação minha no Rio de Janeiro. Mas eu não foi recorde não, porque foi lá. Não, eu vim candidato a presidente. E o Marinho sofreu muito no Rio Grande do Norte, porque a esquerda, os sindicatos... Dizendo exatamente a mesma coisa. Quer acabar com o fundo de garantia, com o 13º, enfim, com todos os direitos. Lamenta esse tipo de... Agora, não é por isso que eu vou querer censurar as mídias sociais. E digo mais, com todo respeito que eu tenho ao parlamento, é o jogo democrático. Se for aprovado na Câmara, chegando para mim o projeto, eu vou fazer uma consulta popular, o que deve ser vetado ou não. E a gente vai vetar, e depois o parlamento pode, se entender que tem que ser derrubado o veto, esse faz parte da regra do jogo. Agora, no Senado, passou com 44 votos. Seria maioria simples, né? Agora, para derrubar o veto, teria que ter 41 votos. Né? Não. E se com 44 passou o projeto, já tem um senador que falou que se vetar ele vai manter o veto. Se mais três senadores resolver votar para manter o veto, o que nós vetamos será mantido o veto. Então, para mim, o que depender de mim, liberdade total nas mídias sociais. Inclusive por ser criticado, né? Porra, ninguém sofre mais crítica do que eu. Eu duvido que, durante a campanha, olha só, eu era chamado de homofóbico, racista, fascista, xenófobo, não gosto de nordestino, tudo em cima de mim. Tá? O PT mesmo, suas inserções na televisão, aparecia uma menina lá que tinha uma suástica marcada na barriga, né? E o PT dizia que foram bolsonaristas que fizeram aquilo, depois fizeram uma perícia e viram que ou ela mesma fez, ou ela permitiu que fizesse, pela profundidade dos cortes. Um tremendo fake news. Tá? Sobrevivemos a tudo isso daí. E cada vez mais a população está se inteirando, entendendo, e de imediato já sabe que é fake news. Tá? E tudo bem. Agora, eu estou sendo julgado por vários processos pedindo a cassação da chapa no TSE. Diz que o processo, olha só, Fiuza, diz que o processo mais complicado é que eu teria impulsionado
impulsionado Zap em massa por ocasião das eleições. Eu pergunto para você, Fiuza, você recebeu no teu telefone, aí, algum Zap de alguém desconhecido que tinha a ver com as eleições de 2018, que fez você mudar o teu voto para mim, para o Haddad, para o Alckmin, para o Ciro? Eu não recebi, eu acho que ninguém aqui recebeu. E eu estou recebendo uma acusação dessa, que seria a acusação mais grave para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Foi arquivado por 7-0, uma outra acusação no TSE, que eu teria patrocinado o outdoor por todo o Brasil. Além de estar hospitalizado, nós arrecadamos 4 milhões de reais, gastamos 2 devolvi para o partido. Não tem cabimento. O TSE é obrigado a discutir esse assunto e votar. Mas são coisas que a gente, lógico, se preocupa sempre, qualquer processo contra a gente se preocupa, né? Que é um tribunal eleitoral e, por vezes, um ou outro ministro quer ter um voto, quer dar um voto político, né? Nós sabemos que não pode ser assim, mas é um ser humano. Eu acredito na absolvição, no arquivamento de todos esse processo do TSE, até pela qualidade dos ministros que estão lá. Mas, fake news. Pessoal, se pegar meu telefone aqui, o que eu recebo de meme, de brincadeira de todo mundo, até de mim mesmo, não está no gibi, tá certo? Eu queria até ler alguns aqui, mas não vou ler para não polemizar aqui, tá certo? Mas faz parte do folclore, pô. Tem piada comigo ali que eu morro de rir, pô. Tá a minha cara lá, me comparando com tudo quanto é coisa de gente ali. Tá eu como gafanhoto. Tá eu, tem um... Claro que eu sou o cara que espanta o gafanhoto. Tá certo. Não, mas tudo bem. Ele espantou o Paulo Guedes aqui. Espantou o Paulo Guedes. Tá. Então faz parte do folclore. Não podemos nos render ao politicamente correto. Não pode isso, não pode aquilo. Cuidado que você vai falar. Já falaram em racismo reverso. Eu não sei o que é isso, meu Deus do céu. Racismo reverso. Um dia eu vi uma mulher falando na televisão, eu toda séria, quando aquele cara fala eu não sou racista, é porque ele é racista. Eu não entendo. Confesso que está difícil, né, viver no Brasil assim. Quem não gosta de uma boa piada? Eu gosto de brincar aqui com o cearense, aqui, o Gil cearense, o Cabra da Peste aqui do Rio Grande do Norte, o baiano, ligeirinho, o gaúcho macho pra caramba, tá? A dupla de goiano, como se forma. A gente gosta dessa piada, mas você não pode fazer mais. Tem que tomar cuidado se alguém está te gravando, para o pessoal não entrar na justiça e acabar com a tua vida. Eu estou com o processo de danos morais, está em R$500 mil em última instância. Tá? Se eu perder, eu vou ter que me virar como pagar. Olha só, eu respondi para uma televisão por que não ia numa parada do orgulho gay. Eu falei, porque acredito em Deus, na família e bons costumes. Começou numa associação que é conhecida como Associação de Lésbicas de Niterói, tá? Começou com R$150 mil. Em segunda instância, acredite, segunda instância, o Ministério Público pediu arquivamento, o relator pediu arquivamento. E eu perdi por 3-2. Daí subiu, está no Supremo Tribunal Federal, contando juros e correção monetária, R$500 mil. Quer dizer, você não sabe o que fazer mais, o que falar mais. Nós não podemos continuar agindo dessa maneira. Temos que lutar contra isso. E a liberdade de imprensa é muito importante, caso contrário, se você ficar refém de parte da mídia tradicional, você realmente não vive mais e você vai viver, não é sem informação, vai viver desinformado. Tem mais alguma pergunta aí? Sim, senhor. De quem que é agora? Zé Maria. Zé Maria? É para você, Pedro, tenho certeza. Os dois, Pedro e Rogério Marinho. Pedro e Rogério Marinho. Olá, Zé Maria. Salve, presidente, ministro, presidente da Caixa. Olha, eu queria saber sobre o financiamento habitacional. Ministro Rogério Marinho, quando sai esse novo programa do governo aí sobre financiamento com novas situações para o financiamento da casa própria? E ao presidente da Caixa, se é possível, com esse novo programa, transformar os financiamentos antigos nesta nova legislação e nesse novo conceito do programa que será lançado. Quer começar ou quer para o Pedro? É melhor. A primeira pergunta foi... Bom, Pedro, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos há quase 3 meses tratando desse processo internamente aqui com a economia, com a Caixa, né, com muito cuidado, assim, porque a nossa ideia é justamente permitir que o maior número de brasileiros tenham acesso ao crédito imobiliário. Então, nós estamos fazendo as tratativas finais, eu acredito que já tenhamos praticamente acertado os ponteiros aqui, e nos próximos 15 dias a gente terá a condição de lançar o programa. A nossa ideia é justamente diminuir o juro habitacional, isso passa pela questão da remuneração
do Fundo de Garantia, já que está havendo uma diminuição da taxa Selic, e essa diminuição vai permitir que um número considerável de famílias possam ter acesso ao financiamento de casa própria. Nós também tivemos uma negociação com a Caixa, que, a exemplo do que tem feito em outros produtos, né, como foi o caso aqui do cheque especial, está abrindo mão de uma remuneração que tem na sua taxa de administração, que vai permitir que um número maior de habitações com o mesmo subsídio que é dado pelo governo federal seja produzido anualmente, e nós vamos oportunamente publicizar esse número, e também um programa consistente de legalização fundiária. Nós temos hoje 10 a 12 milhões de unidades habitacionais no Brasil que não têm escritura pública, né? Então nós vamos lançar um programa que vai ajudar, que vai apoiar os municípios brasileiros, né, para que eles possam fazer valer a legislação que já existe desde o ano 2000 e que foi repaginada em 2017, né, para termos pequenas reformas habitacionais e legalização fundiária nas cidades brasileiras. Então, basicamente, é esse o fulcro, a espinha dorsal do projeto, e esperamos em breve estarmos lançando o projeto para todo o Brasil. Pedro, complementa aí, Pedro. Como o Rogério falou, a Caixa é o banco de todos os brasileiros e é o banco da habitação. Então não existe nenhum tipo de possibilidade de você ter um projeto tão bonito quanto esse, onde a Caixa não apoie. 99% do financiamento para baixa renda é feito pela Caixa. Presidente, quando começou o seu governo, a Caixa só tinha 22% do mercado da faixa de renda mais média, e chegamos a esse mês com quase 50%. Por quê? Lançamos produtos novos, como produto por inflação, sem inflação, e inclusive a menor taxa do mercado. Então, exatamente como o Rogério falou, a gente vai sempre ajudar a população. Olha, o nosso Facebook, o YouTube está com 80 mil pessoas, e Pingos nos Is e Jovem Pan está com 98 mil. Então, parabéns aí à turma aí da Jovem Pan, Pingos nos Is, Augusto Nunes, Zé Maria, Pedro, Fiuza. O Vitor Brau está hoje, não? Mais alguma pergunta? Tem mais uma do Vitor Brau. A última do Vitor Brau para a gente encerrar aqui. Já completou 1 hora, pô, senão o pessoal vai pedir hora extra para mim aqui, ó. Ô, Augusto Nunes, se for ajudar a pagar, tudo bem. Olha, imagina quanto o Pedro cobra e quanto o Marinho cobra. E tem também intérprete de Libras também, é caríssimo. Embratur. E o médico aqui. Qual a tua especialidade, o Regis? Cirurgião plástico aí, ó. Isso é caro, hein? Está nos acompanhando? Aqui, olha só, você comemorou a vitória do Flamengo comendo o quê? Tomando o quê? Tilápia com tubaína lá. Tilápia com tubaína comemorou a vitória do Flamengo em São Boa Vista lá. Valeu. Vamos lá? Outra pergunta aí. Presidente, boa noite. Queria fazer a pergunta ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Então, o governo decidiu esticar o pagamento do auxílio emergencial, prorrogou, vai conceder agora mais 2 pagamentos em julho e em agosto, mais R$ 1.200. Queria saber do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, se houve mudanças aí no sistema, se os aplicativos foram aprimorados, quais são as principais mudanças da primeira para essa segunda fase de pagamentos do auxílio emergencial, presidente. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado pela pergunta. Primeiro ponto, todas as pessoas que tiveram aprovados os primeiros 3 pagamentos não precisam se cadastrar. Então, o cadastramento, na verdade, a validade é automática. O aplicativo hoje tem 108 milhões de pessoas, é o maior aplicativo do mundo que nós sabemos em termos de banco digital. Ele está mais aprimorado, nós não temos mais filas nas agências e nós vamos, muito em breve, anunciar o calendário. Nós estamos conversando com o Ministério da Cidadania e, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro vai validar e, após ele validar, nós vamos anunciar. Mas o que a gente pode anunciar para vocês é: vamos fazer o pagamento via conta digital, muito rápido, mas extremamente rápido, e vamos anunciar muito em breve. Zé Maria, Fiuza, Brau, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês ajudam a brilhantar aqui a nossa humilde live. A quem está nos assistindo agora, vai para a Jovem Pan, que nós estamos saindo do ar, tem um finalzinho do Pingo nos Ir.
E assisto porque é um programa aí realmente com isenção absoluta, né? E eu fico muito orgulhoso de existir programas como esse da Jovem Pan, Pingos nos Is. Alguma coisa mais? Vamos encerrar? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. No sábado estaremos sobrevoando aqui algumas regiões de Santa Catarina, que foi atingida por essa catástrofe aí de 2, 3 dias atrás. Já nos colocamos à disposição. Nossa equipe já está lá. Já temos equipe nossa lá. E vamos sobrevoar para de perto ver a profundidade do problema, né? E ficar à disposição dos governadores desses 3 estados. O que for possível a gente fazer, nós faremos. Mais uma coisa? Excelente, presidente. Muito obrigado, então, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem com o Tarcísio aqui falando sobre ferrovia, tá ok? Boa noite a todos. Ok, aí então a live do presidente Jair Bolsonaro, você acompanhou ao vivo, na íntegra, aqui em Os Pingos nos Is, e a live nesse novo modelo, agora com a nossa participação, todo mundo aqui da bancada enviando perguntas para o presidente Bolsonaro, para os auxiliares dele, e a nossa participação aí também na live de hoje. Quero uma pincelada de vocês, Augusto, Zé Maria, Fiuza, o que é que vocês destacam da live de hoje? Começo com você, Fiuza, diga aí. Eu acho que essa questão das fake news, ele trata de vários assuntos ali, descontrai também, como sempre diz o Zé Maria Trindade, é uma forma muito eficiente de comunicação com as pessoas em geral, né? Mas ele traz vários temas, e um dos temas que a gente trouxe, inclusive, que a gente perguntou, provocou, foi a questão do projeto de lei que trata de fake news, né? E eu acho que tanto ele quanto o ministro Rogério Marinho deram ali não um crivo, porque o projeto está no parlamento, mas o presidente tem o poder do veto e já tinha dito, inclusive, né, que estava disposto a vetar, evidentemente que ele vai... não sabemos como chegará, né, esse projeto após a passagem pela Câmara dos Deputados, né, e inclusive se será aprovado. Ele disse que vai fazer uma espécie de uma consulta popular sobre o texto que eventualmente seja aprovado pela Câmara dos Deputados, para entender o que o público, o que a opinião pública, enfim. Na verdade, a gente está falando das pessoas que serão principalmente atingidas por uma possibilidade de restrição grave no uso das redes sociais. Então, ele disse que vai fazer uma consulta, uma espécie de consulta sobre o projeto inteiro, para, eventualmente, vetar certos pontos e aprovar outros pontos, né? Esse foi um aspecto que eu acho que foi bem importante da avaliação. Ele fez uma provocação aos políticos, né, assim, meio dizendo que ele sofre, que é verdade, né, que ele sofre críticas de vários lados, de grande imprensa, de rede social, os memes, falou de WhatsApp e tal, e ele então interpretando como se a iniciativa, a intenção do projeto fosse relacionada com políticos ou personalidades que estão avessas a críticas, e ele deu o exemplo dele mesmo, né? Acho que esse foi um ponto muito importante. Você, Zé, seus destaques. Olha, é a primeira vez que um presidente da República, Fiuza, faz exatamente um plebiscito informal. É o que vai fazer o presidente. Quer dizer, ele inova, além dessa forma de comunicação, inova também a forma de consulta. De acordo com esse resultado aí, a gente não sabe exatamente qual será o resultado em termos de participação, ele vai tomar decisões. Quer dizer, um presidente da República que já fala diretamente, já tem um contato direto, e agora um presidente da República que ouve diretamente a população para a tomada de decisão. Esta é uma grande novidade, é tipo uma praça, ágora, agora, só que online, né? Remota. Então, a população vai ter como se posicionar, independente de deputado e senador, de como o presidente da República vai decidir, e isso é muito importante. E também a venda direta do etanol, isso é muito importante e pode mudar o mercado do etanol no Brasil, né? Porque, às vezes, uma cidade vive ali à beira de uma destilaria de etanol e compra etanol de longe, de uma distribuidora distante, porque não há como vender diretamente. Então, isso é muito importante, essa decisão do presidente. E outra confirmando que eu, inclusive, já tinha participado ontem, ele vai andar pelo país, inaugurar obras, visitar, começa amanhã, vai em São Paulo, e será mais um presidente andante, e isso é muito importante.
Diga aí, Augusto. Olha, eu gostei do tom e do conteúdo, né? Falou com tranquilidade, evitou críticas mais ásperas, né, a adversários políticos, tratou de assuntos importantes. Aliás, ele se manifestou espontaneamente, porque em princípio as perguntas seriam feitas, até por decisão, a pedido dele, né, aos ministros. Os ministros falaram, mas ele fez questão de se manifestar também para dizer o seguinte, ó, mandou recados aos julgadores, né, juízes aí que perseguem mesmo, né, quer dizer, diante do pedido de encerramento do caso, eles prosseguem, mandou recado para os políticos, tá? Eles estão atacando, eles estão amputando parte da liberdade de expressão com essa tentativa aí de interferência nas manifestações aí pelas redes sociais. É hora de o povo entrar nessa briga e deixar claro para os deputados que não queremos restrição nenhuma. Então tá, o presidente Bolsonaro, sempre acusado de inimigo da democracia, deixou claro que ele não vai mexer com nada, não. Os jornais que o critiquem à vontade, os blogueiros que o critiquem, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Ninguém comete crime de pensamento, não. Tem o direito de dizer isso aí. É bom falar das obras que o governo faz. Na próxima semana, o ministro Tarcísio também vai falar disso. O Rogério Marinho falou, né, da retomada das 15 mil obras, não deixa parar. Tá? Então é bom, são informações importantes que o presidente deu com tranquilidade. Com tranquilidade. É um novo tom. Mesmo eu acho isso muito bom.